Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui logo no nosso café. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta, compartilha e, claro, se inscreve. Dá uma olhada aí se você está inscrito, hein? Se não, dá essa moral para a gente aqui no Fanático Vascaíno. Afinal de contas, quem ainda pode chegar? Quais são as posições identificadas pelo Vasco como carentes nessa janela de transferências? Dá tempo? Será que vem reforço ou vem reforços até o fim do estadual? Vamos falar sobre isso. Vasco na quarta posição dentro do G4, depende apenas dele para chegar à fase semifinal do campeonato? Vamos falar também. E muito mais. Vamos falar do basquete do Vasco, hein? Que tristeza a notícia que foi divulgada ontem pelo Vasco. Vamos falar tudo isso aqui. Vamos embora? Então, para cima deles, porque é tudo nosso. Começando com o basquete. Ontem, o presidente Pedrinho, através de uma nota oficial, o Vasco se manifestou dizendo que não tem recursos para manter as divisões de base do basquete. Que tristeza isso, né? E na nota oficial alega que a diretoria anterior não cumpriu com tudo que foi prometido, como pagamento de impostos, pagamento de taxas, enfim, para a manutenção da base, que é tão importante. O basquete profissional, que tem um projeto com o Pedro Ortega à frente, autossustentável, com uma empresa bancando, está jogando o NBB, está indo muito bem, mas a base, que é quem pode alimentar o profissional, vai parar. Uma coisa só que me chama a atenção, e eu gostaria que alguém me ajudasse a entender, e vou até hoje, inclusive, entrar em contato com o vice-presidente de esportes olímpicos, o Eduardo Cassiano, e trago isso num vídeo mais tarde ou amanhã. Por que o Vasco já não chegou à nova diretoria com um projeto para autossustentar a categoria de base? Ou algum empresário, alguma empresa que pudesse fazer isso. Não é caro, com certeza, comparando ao profissional. Para agora, vai buscar recursos no mercado. Por que isso já não veio antes? Na transição já não tinha visto que ia dar ruim? É para pensar. Mas eu trago essa resposta mais tarde ou no vídeo de amanhã. Bom, vamos falar sobre campeonato estadual, com a vitória do Flamengo em cima do Boa Vista. O Boa Vista não passou o Vasco se manteve dentro do G4. E isso significa que só depende dele, dos seus resultados, para chegar à semifinal. Venceu Volta Redonda sábado em Cariacica e a Portuguesa depois em São Januário. Não, o Botafogo esquece. Não adianta fazer contas, o Vasco estará na semifinal. Como terceiro colocado, como quarto, como segundo, acho muito difícil. O Vasco chegar nessa posição porque a distância está muito grande, de pontos. Mas chegar à semifinal é o que vale. Ah, mas não vai ter vantagem, porque o primeiro e o segundo colocados eles têm a vantagem de jogar por soma de pontos igual ou com saldo de gols. Por exemplo, Vasco vence 2-0, perde o segundo jogo por 3-1. 3 pontos para cada time, 3 gols para cada lado, mas quem fez a melhor campanha? O Vasco ou o adversário? O adversário. Passou o adversário. Então, igualou tudo. O adversário, na semifinal, tem a vantagem. Não é de jogar por 2 resultados iguais. Se ele perder os 2 jogos, são 2 resultados iguais e ele está eliminado. Bom, aliás, falei resultados, olha aqui, está a KTO aqui para você. KTO onde a diversão acontece. Jogando na tela para você hoje, muitos campeonatos, claro, e todos eles passam lá na KTO, então não perca tempo, aposte com responsabilidade, é um site para maiores de 18 anos, mas use o meu cupom, dá aquela moral, Azevedo. Se você curte o nosso conteúdo, no primeiro depósito já coloca Azevedo e a gente dá para você 20% de bônus logo na chegada. Então, KTO.com, onde a diversão acontece. Estamos juntos, vamos firmes e fortes aí com o Timaço KTO. Falando em time, resultados financeiros ou técnicos, porque eles estão atrelados, o Vasco segue no mercado, torcedor. Já disse isso aqui, repito para você. O Vasco continua no mercado, o Alexandre Matos, incansável, segue no mercado em busca de soluções para meio-campo e para o ataque, lado de campo, nessa janela. Ah, mas precisa ter um substituto para o Verratti, você não está falando sobre isso. O Vasco renovou o contrato dele, vai até dezembro de 2025, mas ele tem 35 anos. Ok, concordo plenamente com você, torcedor, mas
O que eu trago para você é um fato. O Vasco hoje, só se aparecer uma grande oportunidade, vai trazendo um substituto para o Verratti, porque entende o Ramon que não é a urgência. Quais são as urgências barra carências? Atacante de lado de campo e um meia. Precisar mudar o esquema, precisar dar velocidade, jogar com os dois pontas abertos. O David não é esse cara. Pode ser uma composição de elenco, porque o Vasco está buscando um lado de campo. Imagino que trabalhe com Adson, Verratti e alguém. Galdames, Esforça, Payet. Essa trinca está muito boa. Então o Vasco está no mercado para buscar um substituto para o Payet. Esse meia vem a ser um substituto para o Payet. São as duas posições nessa janela que o Vasco está atacando. Ah, mas vai guardar para o meio do ano trazer um grande jogador. A galera brinca muito que o Payet poderia falar com o Giroud para ele vir para o Vasco e tal. Gente, um investimento desse tamanho... Ah, mas ano passado foi feito, era o Payet. Sim, do tamanho do Payet, acho muito difícil que o Vasco faça um investimento desse tamanho. Por quê? No ano passado, a corda apertou o pescoço e aí bateu o desespero. A água veio aqui em cima. Quando a água foi lá em cima, meu irmão, os caras correram atrás. Aí vieram Medel, Payet, Verratti e tantos outros, além do próprio Ramon Dias. E esses caras ajudaram muito o Vasco, Michael, né? Se juntaram a Léo Jardim, que já estava desde o início, a Piton, a Léo, mas estava uma caravela sem rumo, né? A nau estava totalmente exposta. Depois pegou um rumo, pum, e foi navegando até que a gente salvou no Campeonato Brasileiro. Mas para esse ano, não tem que passar esse desespero. Mesmo com as ausências do Paulinho e do Jair, que são dois jogadores que só vão voltar outubro para frente. Não dá para pensar antes. Loucura pensar antes. Por isso, o Vasco não vai investir tudo que tem agora, até porque grandes oportunidades vão aparecer na segunda janela. Basta você pensar o seguinte, torcedor. Quantos jogadores vão ficar sem contrato no meio do ano? Na Europa, por exemplo. Ah, o Vasco vai trazer jogador da Europa? O Galdames veio de onde? Só para pensar. Estava no Genoa. O Medel veio de onde? Só para a gente pensar. Dois jogadores estavam jogando no futebol italiano. O Payet estava na França. Tinha encerrado o contrato, estava livre no mercado. Então as oportunidades vão aparecer. Mas agora, os caras estão sob contrato, mas a partir de junho, aí cabe ao departamento de scout monitorar, passar para o Ramon Dias, levar ao Alexandre Matos, ao scout da 777, a toda a diretoria da SAF, aprovou, negociou, contratou. Assim é o trâmite do Vasco. Galera, um grande abraço para vocês, até mais tarde. Olha, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. É muito importante você deixar o seu like e também se inscrever. Essa é a moral que eu peço para você aqui no Fanático Vascaíno. Um grande abraço, um ótimo dia!